mais uma apresentação aqui das nossas melhorias que não param de acontecer, né? E temos várias novidades para essa versão atual agora, atendemos muitas solicitações aí dos parceiros e sem mais delongas, né, vou iniciar aqui no nosso primeiro slide. Não tem muitos slides hoje, mas tem muitos assuntos para a gente tratar. Então, a primeira melhoria que a gente fez, que é bem legal assim para o dia a dia, é ali na tela de nota fiscal emitida, em vez da gente ter que entrar dentro da nota fiscal, apertar incluir lá, entrar em outras informações, importar as notas fiscais, a gente fez uma ferramenta que na própria lista ali da nota fiscal você seleciona todas as notas e clica ali, gerar nota referenciada, no botão opções. Aí o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar todas aquelas notas que você selecionou, pedir para escolher um cliente ali, um fornecedor, o que for que você for fazer, e ele vai juntar todos aqueles itens, agrupar eles e criar uma única nota, referenciando já as notas fiscais que selecionou. Então, a pessoa que emite nota fiscal no final do mês ali para aquele monte de cupom fiscal, vai selecionar, vai entrar na lista ali de notas fiscais, vai filtrar ali o cliente, escolher o mês, seleciona todos, opções, gerar nota referenciada, o sistema já vai criar aquele registro, já vai abrir a tela da nota fiscal prontinho. Então, assim, é para poupar tempo mesmo, o processo já existia, porém ele dá um pouquinho mais de trabalho agora, você vai ter essa praticidade para facilitar e acelerar ali esse processo dentro da empresa. A gente fez uma melhoria importante ali dentro do PDV offline para... O que acontecia antes? A gente estava fazendo a carga de dados, essa aí é a tela que está atualizando os dados no PDV offline, está buscando os clientes, buscando os produtos. Então, às vezes, o que acontecia? Às vezes, no meio da carga ali, tenho 10 mil produtos, aí foi chamando o servidor, paginando, né? Então, vou chamando várias vezes ali o servidor, em algum momento, eu perdi a conexão com o servidor e eu acabava tendo que reiniciar o processo. Por mais que o nosso sistema tentava ali até 5 tentativas, ele ia uma, esperava um pouquinho, tentava de novo, antes de dar a mensagem falando que perdeu a conexão com o servidor. Aí agora a gente criou uma lógica diferente para evitar a perda para não ter que recomeçar tudo do zero. A gente fez, quando tenta essas 3 ou 4 vezes ali, o sistema dá a mensagem avisando que perdeu a conexão, e se você clicar em sim, ele fica ali eternamente até que você clique em não. Então, se eu estou no meio de uma carga, e no meio da tabela de preço, começou a perder, desligou o servidor lá na nuvem, ou então acabou a internet, se você ficar esperando ali até voltar, apertando sim, ele vai continuar de onde parou. Então, você não vai ter que reiniciar ali a carga dos dados. Então, você vai começar o seu dia ali, vai atualizar os preços e tudo mais. Não tá, tentou 1, 2, 3, não tem, você aperta não e dá início. Mas se quiser ali, não, vou dar uma olhada no servidor lá, sem parar o que começou, vai ajudar bastante ali na facilidade que vai ter durante a carga do PDV offline. Então, é uma ferramenta assim que vai facilitar quem está usando aí. Cada vez mais a gente está tentando evoluir ali a nossa ferramenta e criando novos artifícios para cada vez ficar mais simples para o usuário, mais fácil, menos burocrático, vamos pensar assim. A gente colocou, não tinha essa função antes no sistema, né, que é para enviar a nota fiscal de serviço pelo WhatsApp. Então a gente colocou lá um botãozinho na nota fiscal lá na tela de serviço, e agora é possível mandar o PDF da nota fiscal de serviço pelo WhatsApp, chamando a ferramenta ali. Não tinha antes, agora tem. A gente fez aquelas composições o Drew, o Snaldo, um monte de gente mandou sugestões ali, The News, o pessoal mandou um monte de sugestão de melhoria, tinha uns errinhos ali ainda de clicava no campo, não calculava a composição do preço, então a gente fez uma série de melhorias ali, 7 tratamentos, e aí agora já está bem está funcionando tudo do jeito que deveria funcionar ali nessa nova composição de preço. Uma ferramenta muito interessante, quem ainda não sentou ali para ver como é que está a nossa composição de preço nova agora, com débito, crédito, com fórmulas, eu acho bem interessante tentar se debruçar ali sobre a ferramenta. Eu vou dar uma passada rápida, assim, qual foi a lógica que a gente criou ali, só para vocês entenderem. A gente mudou, né, aquela tela de composição de preço, hoje é possível vocês criarem uma configuração global. Eu quero que esse produto aqui tenha um custo fixo de 10% a mais. Eu já calculei aqui na minha empresa e todos os meus produtos eu quero que aumentem 10% o custo, porque é o meu custo operacional e eu quero lançar lá ele. Então, é possível você criar uma configuração global, que está ali na lista de produtos, né, naquela configuração dos produtos, tem uma configuração global, onde você seta para todos os produtos, e lá no cadastro de produto você pode configurar, olha, esse produto aqui, ele é para pegar a configuração global ou ele tem alguma particularidade? Aí, para um determinado produto, você pode entrar lá e marcar, não, esse produto é diferente, aí você cria a configuração para aquele produto. Que aí toda vez que for fazer a composição do preço, ele vai levar em consideração ou o que você configurou no produto ou
o que está na configuração global. Dessa forma, você consegue criar aí a regra geral e nas especificidades ali de cada um, e colocando a composição de cada um deles de forma específica. Tem como criar fórmulas também, então a gente fez uma estratégia muito legal ali dentro, em que você consegue criar uma fórmula matemática para você calcular 3 opções de custo e 3 opções de venda. Então ficou muito legal ali, se em vez de colocar ali fixo 30% de custo total operacional, eu posso fazer um comando no banco de dados, pegar todos os meus contas a pagar de um determinado plano de contas, por exemplo, somar todos eles, fazer a conta que eu quiser ali para entregar. Olha, esse produto aqui tem, proporcionalmente, o custo operacional dele seria tanto. Então é possível criar qualquer regra, tanto para aumentar o seu custo, tanto para aumentar o preço de venda. Então são três fórmulas para cada lado. Então fica uma ferramenta bem legal. Depois, assim, quem tem aí clientes aí, supermercado, ou outros ramos de negócio que a composição do preço de custo é um pouco mais complexa, eu acredito que de agora em diante, né, dessas últimas versões para cá, vocês vão conseguir aí atender com muita facilidade e com maestria. Então, para o próximo. Essa ferramenta é bem legal também, foi feita para vocês, que a gente criou lá no tipo de documento, então lá, cartão de crédito, duplicata, dinheiro, aonde você cria o tipo de documento, agora vai ser possível você relacionar uma impressora e um relatório. Ou pode imprimir direto também, embarcando lá o preview, ou abrir o diálogo lá para você escolher a impressora. Qual que é a ideia dessa ferramenta? Eu estou lá na minha venda, então estou faturando a minha venda lá, e aí eu finalizei com um duplicata. Eu quero imprimir o meu pedido de venda, e eu quero imprimir uma duplicata numa folha A4 com padrão fora do pedido de venda e, inclusive, em outra impressora. Então, eu vou conseguir finalizar a venda, imprimir na minha 80 milímetros ali, por exemplo, o pedido de venda, e caso eu vender no boleto ou qualquer outra coisa, eu consigo direcionar, escolher um reporte ali e imprimir, inclusive já setando essa impressora diretamente para outra impressora. Então, ia ser bem legal, eu quero fazer um carnê e fazer a venda. Então, imprime na 80 milímetros ali a venda e imprime o carnê lá na impressora HP, a laser, folha 4 em outra sala, por exemplo. Então, fica uma ferramenta bem interessante ali, e aí, se eu tiver 3, 4 tipos de documento na mesma venda, também vai ser possível vocês fazerem isso também. Ficou bem legal, é uma ferramenta bem interessante para vocês. Introduzimos aqui lá na nossa ordem de produção agora, será possível produzir também as variações, então, agora a gente introduziu, eu acho que o último ponto que está faltando, talvez só está faltando na ordem de serviço, que está um detalhezinho, mas as variações agora tem na ordem de produção, então vou conseguir produzir especificamente uma variação. Está setado lá naquela ordem de produção, qual variação que elas faz parte. Enviar NFE também, colocamos um botão lá dentro daquela tela de transmissão de nota fiscal, para conseguir enviar o WhatsApp por ali. Também, às vezes na correria, você já transmite a nota, já quer mandar o WhatsApp por ali mesmo, já vai ter o atalho para vocês fazerem também, é legal. E agora sim, ferramentas mais, para abrir um pouco mais o leque das possibilidades. O que essa ferramenta que a gente fez? A gente fez uma configuração ali na venda, em que, para finalizar um pedido, eu obrigo a fazer a conferência. Então, eu estou ali na tela, vamos supor que a gente faça ali, isso é muito comum em farmácia, né? A gente vê isso muito acontecer em farmácia, que você vai lá, faz aquela pré-venda, aí chega lá no caixa, o cara bipa tudo de novo, né? Faz ter raiva na gente, que o cara demora lá atrás para fazer seu pedido, e depois uma outra pessoa lá na frente demora de novo para bipar item aí. Mas eu via isso muito lá no Paraguai, lá que tinha muito disso, né? Você ia na loja, fazia a compra, aí depois você ia no lugar para receber, a pessoa ia ali e conferia antes de te entregar. Então, e a outra ia lá e conferia de novo. Então, o que é interessante nisso aqui? Marcando essa opção, o pedido vai ser feito, vai ser salvo. Na hora que for finalizar ali, que você apertar o F9 como padrão ali para ir faturar, para pular para a tela de financeiro, se não tiver feita a conferência, o sistema já vai abrir automaticamente a conferência daquele pedido que eu estou tentando finalizar. E ele só vai permitir finalizar caso a conferência bata certinho. Então, se pediu lá 10 canetas e 10 lápis, na hora de finalizar, ele vai ter que conferir as 10 canetas e os 10 lápis, e ele só vai conseguir finalizar se ele finalizar a conferência ali, dando essa opção para o usuário. Então, marcou aquela opção ali, ele vai te obrigar a sempre fazer a conferência. Dentro do PDV mesmo, vai chamar a tela de conferência, vai bipar ali os produtos, então vai fazer uma segunda conferência, né? O cara fez a venda, lançou para o pedido, na hora de conferir, ele vai bipar tudo de novo, para ver se todos os produtos realmente estão ali dentro do pedido, e também dividir a responsabilidade com quem fez a venda e com quem está finalizando ali ou entregando os produtos. Então é muito útil para essas lojas. Paulinho, por exemplo, tem um monte de cliente lá no centro de São Paulo, que a pessoa compra, aí chega em outro lugar, que vai fazer ali no caixa, né, que vai faturar ali
bipar de novo os produtos, eu posso ter uma pré-venda e depois a conferência. Uma ferramenta bem interessante e atinge uns ramos de negócio diferentes. O processo já existia dentro do sistema, porém agora a gente criou esse processo único, né, dentro do PDV, indo até a conferência para finalizar. Fizemos aqui um campo simples aqui, só para vocês entenderem, lá no conhecimento de transporte, às vezes você dava entrada ali na nota fiscal do conhecimento, ou emitia, ou vincular o conhecimento de transporte a uma nota fiscal de entrada. Só para facilitar, eu até acho assim, que está faltando um detalhezinho aqui, que é lá na nota fiscal de entrada, eu também vincular ali os detalhezinhos. A gente está fazendo esses vínculos, é só uma questão para relatório, para facilitar a vida de quem está emitindo os relatórios, eu saber que aquele conhecimento de transporte foi relacionado com tal nota fiscal. É mais para ter lá o ID da nota para eu conseguir fazer relatórios. Então, coisa simples, mas só para lembrar que tem. E, por último, aqui de melhorias, a gente fez uma melhoria ali para você permitir num restaurante. É muito difícil acontecer, mas aconteceu um caso aqui e a gente acabou criando aquela configuração ali para facilitar o dia a dia, que é numa mesma mesa, no mesmo grupo de pessoas, e dois garçons atenderem, dois garçons abrirem a mesma mesa, né? Então, por que a gente fazia? Quando ia unificar os pedidos, imagina que o garçom A abriu a mesa A e o garçom B abriu. A comanda 1 foi pelo garçom A e a comanda 2 foi pelo garçom B. Mas as pessoas estão. É um pai com um filho. Aí, na hora de pagar, o sistema obrigava ele a ficar escolhendo ali um vendedor para fazer. Porque, obviamente, né, já que eu vou unificar os pedidos, aquele pedido de destino, ele vai acabar ficando com um único vendedor, né? No cabeçalho, pelo menos. Os itens continuam ali, tendo as informações de cada lançamento, mas o cabeçalho ficava sem eu não permitia unificar com vendedores diferentes. Eu obrigava a escolher um vendedor aí para ser o vendedor que vai ser o que vai ficar com o pedido de destino. Então agora não, agora você consegue marcar ali, e independente ali, se tem um ou dois vendedores diferentes no cabeçalho, ele vai pegar o primeiro que escolher e colocar no pedido para acelerar o processo ali de unificação das comandas na hora de finalizar. Então, cheguei lá com 3, 4 comandas, apresento as comandas, e aí o sistema já unifica e já finaliza com mais facilidade. Ajuda bastante no dia a dia aí de quem está trabalhando com restaurante. Coloquei aqui só para lembrar, né, que a gente acabou, as coisas foram acontecendo, a gente nem teve uma live para falar sobre essas coisas. O nosso aplicativo está hoje na Apple Store, a gente conseguiu finalizar ali a criação da nossa loja, a burocracia para criar o CNPJ internacional, uma série de burocracias que teve que ser atingidas para atender as regras de negócio lá da Apple. E o nosso aplicativo está lá na Apple Store para quem quiser trabalhar com os iPhones aí, MacBook. Quem está acompanhando nossas redes sociais viu que o aplicativo funciona tanto no MacBook, no iPhone, no iPad, tudo que tem lá, que tem a possibilidade de instalar, funciona muito bem, e o feedback que a gente tem tido é que funciona até melhor do que no Android, né? Não é à toa que a marca é tão forte. E também, só para fortalecer aqui também, o nosso aplicativo também está na Play Store. Então, a gente acabou de nos rendendo ali a possibilidade de estar dentro da Play Store. Então, quem tiver o celular e quiser facilitar a vida do usuário lá, é só instalar também pela Play Store. A gente vai tentar manter ali o mais atualizado possível. A gente sabe que é difícil, o tempo que até que sobe o aplicativo, até que libera uma versão nova nessas plataformas online, eles são bem mais demorados do que o que a gente consegue melhorar o aplicativo. Então, às vezes, eu faço a melhoria aqui no aplicativo e consigo mandar no mesmo dia para o parceiro, pela loja virtual, vai demorar um pouquinho mais. É muito semelhante com o que acontece nas adquirentes, né? Às vezes sai a melhoria, a gente corrige, mas até chegar na maquininha lá, cada adquirente conversa de um jeito, e é uma luta, é uma luta. Então, também a gente tá nas nossas redes sociais, a gente vai tentando comunicar o mais rápido possível para vocês, mas o nosso aplicativo agora também a gente já tem integração com a Cielo, com as maquininhas lá da Lio. Então, em breve, se tudo correr bem, vai sair também uma parceria para que vocês possam fazer a comercialização, a venda das indicações lá das maquininhas. A gente tem conversado bastante. O Lucas, que era o gestor lá da Stone, passou para a Cielo. Então, ele trouxe a gente para o programa de parceria deles lá, tá tentando trazer a gente lá para o programa de parcerias. É um programa novo, e a gente tem feito alguns experimentos de taxa. E ontem mesmo a gente ficou conversando, e as taxas da Cielo, assim, todos os testes que a gente fizemos, bateu a da Stone, todos. E assim, com uma quantidade maior. Então, assim, eu acredito que vai ser a Cielo a Cielo tinha sumido do mercado, ela estava trabalhando só com os grandes players, só com marketplace maior, empresas maiores, e agora, eu não sei se é de conhecimento de vocês, a Cielo é 50% do Banco do Brasil e 50% do Bradesco.
Então, as empresas que vão estar por trás, eles estão entrando com força agora no varejo. Eles estavam trabalhando só com grandes empresas e agora estão se esforçando para entrar no varejo, tanto é que eles estão criando esse programa de parcerias aí, ou aliança para isso. E aí vai ter uma outra opção para vocês trabalharem aí, quem gosta de fazer uma renda extra, vai estar disponível aí para vocês também fazerem as vendas. E só, eu acabei colocando aqui no slide, mas a gente, próximo que passa agora, e eu imagino assim, que a próxima que só que está faltando para a gente ali é a do Cicobi, né, que é a Cipag, que agora vai virar a própria maquininha Pag, Cicobi, estão mudando o nome lá. E a gente é uma burocracia muito grande para conseguir, eles já enviaram, já vai com 6 meses que eu venho tentando conseguir a documentação para a gente fazer as integrações, papel para lá, papel para cá, e as maquininhas estão chegando, tivemos que comprar aqui 4 maquininhas de modelos diferentes, de cada fornecedor que eles têm, não é igual as outras que mandam as maquininhas para a gente, tivemos que comprar de cada um, para vir, aí quando chegar as 4, tem que tirar uma foto aqui das 4 que chegaram, para aí sim eles mandarem documentação para integração. Então eu imagino aí que daqui a um tempo, né, sem data marcada, a gente vai ter também a integração com o Cicobi. E aí eu acho que a gente vai cercar o ciclo, praticamente quase todo mundo, os mais importantes aí todos, a gente vai ter integração. Não vai ser por falta de integração que a gente vai acabar perdendo os clientes de maquininha de cartão. Aqui eu deixei no final aqui algumas parcerias que a gente firmou nos últimos dias e já está assim, pronto praticamente, as integrações, e vai facilitar a vida de vocês aí com os clientes, né? Na hora de conseguir ali fazer as vendas, vamos pensar assim. Esse Gplug, quem quiser entrar aí para consultar, é uma ferramenta semelhante ao e-diretor, só que ela não é pro diretor. Ela já é mais para aquele cara menor que quer ver todas as vendas, quer ver todos os produtos. Quem indicou para a gente essa parceria foi o Pedro da Tickbox. Ele está na frente lá, está acompanhando lá a integração deles. A gente tem feito reuniões aqui por semana, praticamente, mas o pessoal da Gplug. É uma empresa muito interessante ali, vai ficar num custo bem legal. A gente fechou a vida, tem que olhar o valor certo para não falar besteira. Mas depois eu passo para vocês aqui o valor que for, mas vai ficar um custo mais baixo do que o e-diretor. Eu penso que vai ficar quase 50% do valor do e-diretor. A pegada é parecida e eles personalizam bastante coisas, mas não é agrupado, né? No e-diretor a gente faz as coisas agrupadas. É uma análise mais, vamos pensar assim, para uma pessoa que está com um nível de organização maior e ele quer ver global, ele quer comparar mês com mês, de CMV com venda, é uma coisa mais técnica, vamos pensar assim. O Gplug já vai mais para aquele usuário mais leigo, que quer ver as vendas, que quer ver o total de venda, todos os produtos quanto que vendeu, item a item, cliente a cliente, o financeiro também vai. Tem uma coisa legal que me parece que eles têm implementado lá, que ele vai conseguir, pelo aplicativo da nuvem, alterar até o preço do produto. Então, cadastrar cliente, é uma ferramenta um pouquinho diferente, uma pegada bem diferente. Então, em breve a gente vai mostrar para vocês aí ela em funcionamento. É um outro dashboard, uma outra ferramenta para Apple ali, Android, para a pessoa acompanhar a empresa pelo telefone. Essa aqui foi, se eu não me engano, foi o Fred, lá de Londrina, que passou o contato para a gente, e a gente está fazendo também a integração, que é um CRM online, que também controla cashback, faz um monte de coisa, tem lá envio de mensagens, uma bancada de coisa. Inclusive, ontem eu estive conversando com acho que o Matheus Obelier, é o nome do rapaz, e ele estava me explicando que, tá vendo ali, Sales Call, é uma ferramenta que eles também têm lá, que é aquela central de atendimento que a gente tem ali a gente usa aí, um usa Multi 360, os Dropbox, cada um tem o seu, e para controlar ali as chamadas, ele também tem uma lá, e ele já falou, pô, eu estou querendo entrar no mercado aí do pequeno, e ele, muito provavelmente a gente vai fechar um valor na segunda-feira mesmo, para uma ferramenta que tem integração aí com várias coisas, né? Facebook, Instagram, eu falei com ele sobre o Telegram e o WhatsApp já e aí ele talvez aí falta só integrar ali com o Telegram, mas vai mandar mensagem, manda SMS, manda WhatsApp em grupo, uma bancada de coisa que eles têm ali. Eles têm o CRM para acompanhamento das vendas e tudo mais. A integração que a gente está fazendo com eles é para eles terem, a gente está alimentando o banco de dados dele com as nossas vendas e com clientes, e eles geram cashback que pode vir de várias situações e também já gera automaticamente no nosso sistema o crédito. Então, a parceria com eles vai ser algo de rentabilidade, de CRM mesmo, de trazer o cliente de volta, o cliente voltar para comprar de novo na empresa. É aquele papel que a gente está acostumado que o CRM deve fazer, ele faz aquilo e ainda gera os créditos dentro do sistema. Vai ser bem legal, uma ferramenta aí que eu acho que vai agregar bastante valor para quem curte ficar trazendo novas ferramentas para dentro do sistema.
Essa questão do TF embarcado foi só para lembrar vocês. Tem um link do vídeo ali no nosso grupo do Telegram, para vocês ouvirem a reunião que a gente fez com o pessoal que tem mais interesse. A Fiserv está fazendo a compra de carteira e também ofereceu para a gente um valor, sim, muito competitivo para a TEF. Então vejam lá os vídeos, eu não vou colocar aqui porque esse vídeo ali é aberto, então não vou deixar os valores aqui nem nada, mas lá no vídeo que está fechado, tem todos os valores explicando passo a passo como é que vai ser. É muito interessante, principalmente o pessoal que tem obrigatoriedade no TEF, mas é uma ferramenta aí que, na minha concepção, todo mundo deveria ter dentro do seu portfólio de produtos para ser vendido. Então, do mesmo jeito que eu acho que tem que ganhar dinheiro com a integração com a maquininha, vender a maquininha de cartão, vender TEF para o cliente, vender Pix, vender certificado digital, tudo eu acho que é o nosso ramo de negócio. Então, se você conseguir rentabilizar em cada um desses ramos aí, eu acredito que você vai fortalecer a sua empresa aí cada vez mais. Então, vejam esse vídeo que está ali no Telegram. No final, eu vou colocar o vídeo de novo lá para quem não viu. Vê, 20 minutos lá, põe na velocidade 2. O assunto mesmo dura só 5 minutos, depois é só mesmo dúvidas do pessoal. Então, vejam esse vídeo. Depois comparem com o preço de mercado. O custo está mais baixo do que o mais barato que tem no mercado. Então, assim, vai se tornar para a gente aqui como parceiro o TEF mais barato do Brasil. Então, vai lá. E é o melhor, em teoria, né? A gente ouve, eu também não sei te falar com propriedade quanto a isso, mas o conceito que todo mundo me traz é que o CITEF, né, que é o TEF da Fiserv, é o mais completo e o mais estável do mercado. E a gente tendo ele com um custo mais baixo, eu acho que a gente vai estar trabalhando aí com potencial forma de rentabilizar. Beleza? Próximo assunto aqui. Eu deixei aqui, ó, para a gente trocar uma ideia sobre backup. Eu estava conversando com o Leandro e ele estava me questionando ali como é que eu faço backup do sistema, que é seguro e tudo mais. Aí eu falei com ele que a gente tinha essas parcerias, igual tem lá o Master Remote e tudo mais. E aí eu queria ver se tem alguém que já tem muito tempo que está usando o Master Remote fazendo backup, o que é que eles garantem para vocês lá. Se tem alguma garantia, se tem alguma coisa em contrato que faz o backup ali e te fala, olha, se der errado aqui, a gente corre atrás, resolve. O que é que eles promovem? E se tem alguma outra ferramenta que o pessoal usa, que existe alguma garantia, que existe alguma prestação de serviço que está ali sendo feita pelo backup, algum serviço que é feito para backup que te dá alguma garantia legal, vamos pensar assim. Se acontecer uma zebra, tem como recorrer. Fala, Rafael. Oi, Lucas. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. O que acontece, Lucas? Essa questão aqui dentro da DrTech, ela é tratada muito seriamente, imagino que por todos. O primeiro procedimento, isso em meu contrato de prestação de serviço, é que o backup ele é de responsabilidade do cliente. Então, eu faço um termo, né, no contrato, onde eu treino uma pessoa, a DrTech entrega para esse cliente uma mídia externa, e esse cliente ele é responsável pelo backup dele. É o primeiro ponto. O Master Remote, uma configuração muito bem feita, você não perde o backup, desde que você faça uma configuração muito bem feita de um perfil dentro do Master Remote para você fazer esse backup. Como, né, eu tenho um dos meus apelidos é o rei do backup, como eu faço backup em cima de backup, porque se der qualquer situação lá, tem erro, a DrTech tem um storage próprio, comprei um Synology, vocês podem ver na internet aí, um Synology com 2 baias, coloquei lá 2 HDs de 4 teras nele, que fica em RAID, e o próprio Synology tem um sisteminha que você instala no computador, seleciona o que você quer, e ele gera esse backup e traz esse backup aqui para dentro, tá? Eu tenho um Firewall muito bem configurado aqui, do qual eu fiz a configuração juntamente com o meu técnico de rede aqui, nós temos um Firewall muito bem configurado aqui, e a DrTech trata o backup do cliente sempre como responsabilidade dele. Mas ao mesmo modo que a gente utiliza esse backup como responsabilidade dele, o Lucas, nós temos pelo menos 2 locais onde a gente faz esse armazenamento, porque em caso de sinistro, eu já cheguei a ganhar relativamente um valor muito bom por, entre aspas, recuperar esse backup do cliente. Então, aqui na DrTech, o backup, eu não vendo backup. O backup é por conta do cliente, é uma responsabilidade dele. Logo em seguida, eu tenho essas outras ferramentas que trabalham por trás lá, que facilitam o meu trabalho. Por quê? Já aconteceu casos aqui do cliente ter um backup de 3 meses atrás e eu, entre aspas, né, vender o serviço de recuperação de backup. Eu tenho um backup aqui só, aqui, ó, gastei tantas horas, custou tanto, mas o backup dele muito recente, tá? E o que a gente faz aqui, né, é o meu procedimento, um backup a cada 3 horas.
um backup a cada 3 horas. Então, se acontece um sinistro, o máximo que vai acontecer é o cliente ficar 3 horas sem informação dele. Chique. A sugestão que eu daria é muito semelhante a essa que você está falando aí. Vamos ver os outros no final a gente dá uma discutida. Vamos ver, deixa o Borges falar também como é que ele faz lá, a gente faz um bem bolado no final para sugerir. Fala, Borges. Ô, pessoal, bom dia, Lucas. Bom Então, dia. a gente faz dessa mesma maneira, né? Como o Rafael falou, eu só queria fazer um adendo, né? Que a gente acompanha lá o Gregório e tudo mais, e vai estudando. Mas tem um grande problema que eu acho no master, é que ele faz uma cópia do arquivo, né? Então, se o cliente estiver usando o banco de dados enquanto o arquivo está sendo usado, ele pode acabar sendo corrompido. Então, eu acho interessante, usando o backup do master, usar ferramentas que façam um backup real do Firebird ali, usando, ou até um script em batch mesmo, usando as ferramentas do Firebird, fazendo o GBAC ou o NBackup, que é também uma ferramenta que faz, não sei se o pessoal acompanha o Gregório, se estuda sobre essa parte, mas o NBackup faz backups incrementais. Então, eu faço um backup completo ali, uma determinada parte do dia, e posso fazer um backup incremental de 30 em 30 minutos, que só vai gravando as novas alterações que tiveram, sem ter que fazer um backup do zero, que demora mais. Então, usando o master, é interessante que tenha um script ou alguma outra ferramenta voltada para Firebird que faça um backup real da base e não só uma cópia do arquivo. Até a ferramenta do UP mesmo, que muito provavelmente usa o GBAC ali do Firebird com o Delphi. Então, é interessante fazer o backup pela ferramenta de backup e depois subir a cópia pro master remote. Porque senão nunca aconteceu, mas pode acontecer de um dia, uma base muito grande, uma base que tem muito movimento, o master pegar ali no meio da transferência de dados, dessa compactação, acabar perdendo alguma coisa ou corrompendo. Mas Ô, Borges, deixa eu só complementar você rapidinho aqui, só para pegar esse gancho. Deixa só para não esquecer aqui, o Master Remote, salvo enganíssimo meu aqui, tem a ferramenta para fazer o backup também, tá, o Borges? Você pode rodar. Você pode criar o perfil e criar o script dentro da própria ferramenta, esse script que eu falo, entendeu? Isso. Chique. Então, é interessante que use um script ali das ferramentas do Firebird para evitar de só copiar o arquivo e ter esse problema. Uma outra coisa que a gente faz aqui também, pessoal, um dos pré-requisitos, eu sei que nem todos os clientes conseguem, mas pelo menos os clientes que são mais estruturados, o Lucas, Borges e o pessoal aí, a gente mantém um servidor dedicado e aí normalmente se roda um backup também na madrugada. Por quê? A gente sabe que a possibilidade de uso é quase zero. E no meu caso aqui, ninguém fica conectado no servidor à noite. Então eu rodo um backup por volta de 4, 5 da manhã, antes de iniciar o dia, que eu sei que eu tenho uma cópia daquele backup bem completa e que ninguém está usando, entendeu? Aí evita aquela situação que o Borges falou, em clientes que são mais estruturados e automaticamente as bases de dados são maiores. Sim, vou dar uma dica então para vocês aqui, para a gente incrementar as possibilidades. A partir do Firebird 4.0, já existe uma ferramenta que chama de replicação de dados nativo. E para quem tem cliente mais crítico, eu não estou falando isso para você fazer para todos os clientes, mas aquele supermercado maior, aquele cliente ali que tem muita informação e que a perda de dados ela é crítica, tem como, com meia dúzia de comando, pouco comando mesmo, você entrar no YouTube aí, como criar replicação Firebird 4 ou 5.0. Você roda um comando no Firebird, aponta para outro banco de dados e ele faz em tempo real. Cada inclusão que ele faz ele replica para o outro. Então você tem ali um backup praticamente em tempo real. Então, assim, é claro que qualquer coisa que você estrague no banco de dados, estraga na replicação. Então, você, meti um delete lá, errei, vai também replicar automaticamente para o outro. Mas, para aquele dia a dia, ali, das vendas e tudo mais, é uma ferramenta bem interessante para quem gosta de mais profundo aí nas ferramentas, aí, mais profundo na questão de segurança, é uma situação interessante de se estudar. Então, quem tem o conhecimento técnico aí, gosta de brincar com um banco de dados, gosta de ver ali as possibilidades, o Firebird já tem a partir da 4, a replicação nativa, e ela, assim, é instantânea, eu faço os testes direto aqui no escritório para ver a potência que está tendo ali, é muito legal, é tempo real mesmo, é muita loucura. Ele replica, você pode colocar para a nuvem, por exemplo, você pode apontar para um banco de dados lá na Seven Cloud, por exemplo, onde tem um banco de dados Firebird, ele vai apontar para lá e vai fazer a replicação para a nuvem. Então, assim, é um negócio legal para você fazer um backup aí em tempo real, mas lembrando que se um estraga, normalmente o outro estraga também. Então, é aquele backup ali mesmo para corrompimento de arquivo. Se corromper o arquivo, você vai ter lá os dados do que eles não vai estar corrompido. Mas se vacilar que um comando manual ali, ele vai replicar automaticamente para o que está na nuvem também. Fala, Silvânio. Oi, Lucas. Tem uma empresa que aí a gente pode até estudar, se dá para a gente
as revendas utilizarem, né? Talvez fazer uma parceria com essa empresa, é chamada BR Backup. Talvez aqui alguns já conheçam, eu não sei, né? Quem trabalhou com a Harpa aí, que era uma empresa que é parceira da Harpa. E talvez a gente possa fazer alguma parceria com eles, porque a gente pode ganhar uma comissão em cima, né? A gente pode cobrar um valor, porém a gente sai da responsabilidade do backup, fica eles monitorando o backup com o cliente. Então eles fazem um script de backup, tem um tamanho que você contrata, o tamanho de backup que você contrata, e você pode, o cliente, na verdade o cliente fica recebendo ali um monitoramento constante, se o backup está sendo feito, e aí a gente sai um pouquinho da responsabilidade do backup também com o cliente, né? Acho que também seja uma boa opção aí, talvez, para a gente pensar. E aí, se a turma quiser, a gente pode, talvez você, né, eu passar o contato dessa empresa, a gente tentar uma parceria com eles. Talvez a gente consiga, como grupo, um valor interessante para trabalhar. Então, acho que essa talvez seja uma sugestão interessante para o grupo, né? Então, sim, isso aí é uma coisa legal. O assunto que eu estava tendo com o Leandro era exatamente esse: tirar a nossa responsabilidade e passar para alguém, para alguma empresa contratada. Quem sabe essa empresa aí não assuma essa responsabilidade para fazer esse contrato com um cliente, para essa empresa garantir, para que caso venha acontecer alguma coisa, essa empresa seja responsabilizada. E isso é bem legal, Silvão. Depois você me passa o contato, vai ser assim, com certeza eu vou querer ligar lá, conversar e tentar buscar um preço mais em conta para vocês. Então a gente sempre tenta fazer aqui para diminuir o custo e, quem sabe, aumentar a lucratividade, mais um produto para vocês venderem. A minha sugestão, se eu fosse, quando eu sempre estou conversando com vocês, é exatamente essa que o Rafael estava falando ali. No contrato, nunca colocar que é responsabilidade de vocês e confirmar lá que é de quem é essa responsabilidade, quem é que vai realmente responsável pelo backup, e caso venha perder, você tem debaixo do braço lá o backup que você fez, e aí você vende como serviço para o cliente a recuperação desses dados. Então, assim, você não garante, porque de repente lá der algum problema, você não tiver o arquivo, também você está tranquilo, mas se você fazendo o backup ali, você não vai receber todo mês, vamos pensar assim, porque você não garantiu aquilo, mas na hora que precisar, você consegue recuperar aquele dinheiro que você deixou de ganhar mês a mês ali, com uma prevenção, vamos pensar assim. Eu trabalharia dessa forma. Meu contrato, eu acho talvez seja até legal estabelecer até o nome da pessoa que vai ficar como responsável no backup ali dentro do contrato, para ficar bem estabelecido quem vai ser a pessoa que vai ser o responsável. Porque a gente sabe que na hora que chega na frente do juiz lá, a gente está sentando na frente de uma pessoa leiga na parte de tecnologia, e ele, se o advogado que está te processando ali falar que contratou tudo e está ali, não está bem explícito no contrato para você se defender ali, talvez fique subentendido e já que você vendeu o sistema, você automaticamente vendeu uma ferramenta de backup, e aí vai ter que tomar muito cuidado na hora de explicar lá no processo. Eu já tive o prazer de passar por processos semelhantes, e às vezes qualquer coisinha que fica ali subentendido no contrato vai ser o lugar que, às vezes o prejuízo é grande, né? De repente o cliente lá teve um prejuízo muito grande, e aí ele quer desovar em alguém, e na hora que a culpa vem, todo mundo quer achar um culpado, né? Ninguém quer assumir a responsabilidade. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui é até muito boa para a gente achar as melhores alternativas, e um se ajudar o outro para a gente se proteger, né? Para cada um de vocês ficarem protegidos aí de ações judiciais aí. Ou então desprazer, né? Pior ainda do que uma ação judicial, você perder o cliente, o cara ficar insatisfeito, sair falando mal de uma coisa que nem deveria estar sendo discutida. No meu caso aqui, Lucas, eu mando junto um termo onde a própria pessoa que recebeu o treinamento preenche o nome dela para a gente pegar a grafia dela mesma, entendeu? Então, o anexo, ele vai com essa grafia, com a grafia da pessoa que recebeu, vai o pendrive bonitinho, eu faço questão de entregar um pendrive, colocamos o número de série do pendrive que foi entregue lá, o código de barras, data e hora, e meio que a pessoa que recebeu esse treinamento, ela recebe um certificado que ela recebeu um treinamento para backup. Então, esse anexo fica junto do contrato, por mais que meu contrato hoje ele é 100% digital, assinado digital e tudo mais, mas depois que eu recebo esse documento físico, ele é escaneado e a gente manda para o gestor da empresa, porque nem sempre é o gestor que recebe esse treinamento, e fica assim na responsabilidade dele, se o funcionário for desligado, ele ter que ou avisar a gente para a gente treinar de novo, ou antes do funcionário sair, ele ter que treinar outra pessoa para ficar responsável por o backup, porque quase que nós passamos por uma situação tão constrangedora quanto essas que você passou aí, entendeu? Mas a gente tinha essa documentação, então ficaram por eles resolver lá, e a gente ainda conseguiu vender o backup para eles de volta. Chique. Eu acho sim, isso que o Rafael está falando para mim aí é o padrão ouro de trabalho. Para mim seria, se cada um de vocês seguisse esse procedimento aí, eu acredito que
estaríamos todos aí todos tranquilos trabalhando, mesmo sabendo do risco de perder um arquivo ali existe, mas pelo menos a gente sabe que eu achei bem legal. Eu acho que vocês podem seguir. Quem sabe o Rafael não vai compartilhar com a gente aí esse termo. É mole para nós. O termo meu é basicamente, a gente pega a cláusula do contrato que fica especificada, que a responsabilidade é tal, e os campos para a gente preencher quem é a pessoa que está recebendo lá e tudo mais, e depois a gente faz um certificado aí na internet, no Canva, que, por exemplo, Lucas recebeu o treinamento de 1 hora de backup, está apto a fazer o backup do sistema, mais para o ego da pessoa que recebeu do que para aquele termo, e a gente tem um termo assinado e preenchido. Esse termo a gente faz questão de os campos que são preenchíveis, eles serem preenchidos manualmente por quem está recebendo, por conta dessa questão da grafia, do depois, tipo assim, eu não assinei. Pode levar no exame grafotécnico lá, que vai estar desde o nome que você escreveu até sua assinatura, que é só a letra. Então, não tem zebra, entendeu? E se quiser fazer um negócio para ficar top, você tira uma fotozinha assim dele, faz um quadro para ele, para ficar... Isso eu ainda não fiz, não, mas eu tenho uns pés de saco aqui que eu tô doido para fazer isso. Não, show de bola. Muito bom, Rafael. Obrigado. Mas quem quiser, eu mando segunda-feira. Eu vou estar na empresa segunda-feira, eu pego lá nos arquivos lá e mando para... Eu vou compartilhar no grupo, quem quiser utilizar, pode utilizar. Lembrando que a cláusula de backup é a cláusula de backup do meu contrato. Se vocês têm ou não têm, eu sugiro colocar a cláusula de backup de vocês. E pessoal, todas essas cláusulas, o meu contrato, anualmente, o advogado da Dr. Tech, ele revisa aquele contrato para a gente ver se tem que colocar alguma cláusula devido a diversas mudanças que a gente tem aí, de SF para NFCE, de mudança tributária, enfim, essas outras coisas. Então, eu faço uma revisão no meu contrato anual para que eu não tenha surpresas, e a cada renovação a gente tem um anexo do contrato de que foram renovados e quais cláusulas foram modificadas dentro do contrato. O máximo que a gente puder isentar de problema é o que a gente quer aqui, entendeu? Chique. Muito bom. Obrigado, Rafael. Fala, Michel. Fala, Lucas, bom dia, beleza? Bom dia, beleza? Sobre a questão do backup, a gente também usa uma ferramenta do Acronis, que eu acho que tem mais gente que utiliza também, eu acho que o Laércio de Juiz de Fora também utiliza, é bem bacana também, vou te passar o contato deles também, e aí quem sabe você consegue fazer uma parceria lá, mas o preço deles é bem bacana, tá? Eu acho que a gente paga coisa de R$100 por mês para eles, e é bem tranquilo de configurar, e é fácil de conseguir o backup se precisar, aí vou te passar o contato dele também. Sim. Eles garantem também, Michel? Quando você contrata lá, você está contratando um espaço na internet ou você está contratando um fazedor de backup mesmo que te garante a ferramenta? Eles garantem sim, tá? É uma ferramenta lá deles, a gente configura e compra também o espaço, né? Mas eles garantem também. Eu vou te passar o contato dele depois. Beleza, passa para mim. Alô, Anderson. Fala, Lucas, bom dia. Bom Lucas, dia. a gente falando em backup, como tem pouco tempo que eu utilizo seu sistema, antigamente eu usava um sistema também Firebird para puxo. E uma dúvida minha sobre o backup aí, vocês falando, como eu estou um pouco desatualizado na questão de backup, é sobre o banco de dados, assim, não é tanto do backup. O que é que a gente fazia antigamente? Como o banco ficava muito grande, a gente fazia divisões do banco sempre em clientes, tipo, estamos em 2025, aí estava muito grande, pesado, lento, para puxar relatório e tudo, a gente fazia umas divisórias das tabelas maiores, né, de vendas e tal, e deixar, tipo, as informações de 2024 para cá, de 1 ano, 2 anos, sempre 1, 2 anos mais recente, para ficar menor o banco e ficar melhor, né, a velocidade. Eu queria saber, vocês já tiveram problema? A gente tinha problema quando ficava muito grande, corrompia banco e tal, ficava muito grande mesmo, e eu queria saber se vocês têm problema com isso, ou se vocês fazem divisão ou não, ou se vocês não têm esse tipo de problema, entendeu? Vamos lá. Tem várias coisas para te falar sobre isso. Primeiro, eu imagino que o Firebird que você trabalhava deve ser o 2.5, e versões mais antigas. 2.5, isso. Então, essa é a pior versão que já teve no Firebird. Então, ela realmente era um problema. Hoje aqui, eu não consigo sentir diferença de velocidade pelo volume de informações. O Firebird evoluiu muito, muito mesmo. Assim, eu confio muito na ferramenta. A gente tem pouquíssimo caso de banco corrompido, pouquíssimo. Assim. Eu falo com vocês aqui que eu trabalhei com software com PostgreSQL e com outras ferramentas que eu tinha muito mais problema. Normalmente está longe. Essa questão de banco corrompido, eliminando ali a parte física. Se cada um de vocês não colocar acesso através de Wi-Fi, o que eu falo Wi-Fi? Pega um notebook lá, conecta ele na rede Wi-Fi e aponta direto para o IP do Firebird. Não fazendo isso, se for tudo cabeado, tudo mais, você vai ter muita dificuldade de corromper um banco de dados. Porque a maioria das vezes que corrompe banco de dados é erro nosso. É uma coisa que, se não for isso que a gente está falando, se não tiver essa questão física ali, uma rede mal feita, alguma coisa
que foi mal configurada ali, fora dos padrões que a gente tenta falar para vocês fazerem, é muito difícil que um banco se corrompa. Isso normalmente acontece quando você tem um software que corrompe muito o banco de dados, é porque ele tem erro de programação ali dentro, deixa a transação em aberto, faz um monte de coisa e por isso acaba corrompendo os dados. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quem já trabalhou com um sistema aí, que com o passar do dia ele fica mais lento? Tem certeza aí que mais da metade vai falar assim, o dia começa muito bem e no final do dia o sistema estava muito lento. Por que isso acontece? É erro de programação. Pessoa, vou dar um exemplo que vocês façam uma venda, altera um cadastro de produto. Aí na hora que eu alterar lá, eu não comito no banco. Aí vem outra pessoa, entra no cadastro de produto de novo, altera de novo. Aí entra outra, altera de novo. Aí fica aquele monte de coisa. O banco de dados, se eu não comitar a transação, ele vai ter que ficar guardando aquele monte de informação. Porque na hora que eu comitar, ele tem que pegar a última. Como é que ele sabe qual que é a última? Ele vai guardando todas e no final. Então, cada vez vai ficar mais difícil para o banco de dados administrar esse monte de coisa. Eu estou falando de um cadastro de produto, mas vamos supor que o cara está vacilando na hora de fazer a venda, vacilando na hora de emitir a nota fiscal, e aí fica aquele monte de transação em aberto. E aí, com o passar do dia, aquele monte de transação vai ficando em aberto, só se você reiniciar o computador que ele volta a ficar rápido de novo. Porque aí, quando você reinicia, ele comita as informações, joga fora o lixo e começa do zero de novo. Então, normalmente, essas questões de banco corrompido é erro de programação e deve ser tratado e melhorado com o tempo. A gente vem trabalhando incansavelmente para cada vez melhorar o nosso processo dentro do nosso software, para cada vez conseguir entregar melhor. Hoje, eu não consigo, o nosso sistema não fica, raramente você encontra aqui uma situação em que o sistema fica mais lento porque ele tem mais informação. Temos casos aqui de 50, de 5 teras, de 4 teras. O banco de dados maior que tem no Firebird, que conhecido, é 500 teras. Então, cara, a realidade do Firebird, que era lá no 20 anos atrás, no 2.5, hoje ela é totalmente diferente. O Firebird tem uma comunidade enorme, está crescendo muito no Brasil. Então, assim, te aconselho seguir ali o canal que o Borges comentou ali, do Edson, né, o meu querido Firebird. Ele vai te dar muitas dicas legais ali para você aprender mesmo mais profundamente quanto ao banco de dados. E fique tranquilo, tá? A gente está aqui, a gente usa o Firebird porque a gente considera que ela é a melhor ferramenta para o nosso ramo de negócio. Qualquer um outro que fala, eu gosto mais do SQL Server, eu gosto mais não sei o quê. Ele não sabe do que está falando, a não ser que ele tenha um conhecimento técnico profundo. Porque eu vejo, o SQL Server é uma ferramenta paga. Tem uma dificuldade danada para você ler. Custa alto, o custo é alto para a empresa. Então, é uma ferramenta gratuita. É a PostgreSQL, Firebird, MySQL. Se você for olhar ali, estão equivalentes tanto de velocidade, de ferramentas novas. A Firebird tem saído muita ferramenta nova. Quem está na 5.0 aí, quem está na 3.0 e pula para 5.0, nos meus testes internos aqui, deu mais de 40% de ganho de velocidade. Só de trocar a versão do banco de dados. E é bem simples, o nosso sistema aí é só você fazer um backup na 3, restaurar na 5 e pronto. Você já está trabalhando na 5.0, instala o Firebird 5.0, 64 bits na máquina, você vai ter aí um ganho sensível, você vai sentir ali a diferença de ganho de velocidade. E a gente tem preparado nossas ferramentas ali sempre para ir mantendo atual. Pouquíssimas software houses do Brasil tem aí o sistema compatível com o Firebird 5.0, o cara continua mantendo um sistema, aí ele está lá atrás com 2.5, não consegue sair, e aí sim, você tem lá corrompimento de dados, o sistema fica mais lento e tudo mais. Quando você vem para as ferramentas mais novas, você vai ver aí que você vai estar trabalhando aí com ferramenta de primeira linha. Tá? Eu conheço se você entrar no canal do Edson ali, você vai ver lá que tem o Russo lá, que é o presidente do Firebird Mundial lá, você vai ver que ele está sempre trazendo as novidades e conhecer essas pessoas pessoalmente traz mais segurança para a gente, porque a comunidade está crescendo. Beleza? Fala, Paulinho. Tá mudo. Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Não estamos te ouvindo, senhor Paulo. Vamos passar para o próximo. Ô, Adriano, vai falando aí. Aí voltou, agora chegou. A minha pergunta é para o Rafael. O que vai no pendrive dele quando ele faz o contrato do backup dele, Lucas? O pendrive dele vai vazio, para que ele armazene no pendrive dele o backup. Porque o que acontece? Um pendrive no computador, acontece um sinistro, perdeu do mesmo jeito. Então, o fato de eu entregar uma mídia removível para o cliente é que, no final do dia, ele espete o pendrive dele, faça o backup e tira o pendrive da máquina. Porque queimou o computador, roubou o computador, eu tenho uma cópia do backup dele lá, entendeu? Até mesmo porque a grande maioria dos meus clientes são clientes que têm lá 2, 3 computadores. Aqueles clientes que são mais estruturados, eles têm normalmente um servidor que fica em uma sala trancada, com ar-condicionado, enfim, aí a logística é outra. Mas a minha realidade de maioria aqui é entregar um pendrive vazio para ele, lacrado. Eu entrego um pendrive lacrado.
faço o procedimento de formatação do pendrive com ele, backup, onde que ele copia, para onde ele cola, como que ele ejeta, tal, assinou, acabou, tchau. É responsa sua. Show de bola. Uma coisa que eu fazia há 20 anos atrás, quando eu trabalhava com cliente final, era o que eu fazia? Para cada cliente que a gente tinha, eu criava uma conta no Gmail ali, ou no OneDrive, ou no Google Drive. Eu não falava para o cliente que eu estava fazendo isso, eu não constava em contrato, né? Eu falava, mas eu não constava, falava que a responsabilidade é dele. Usava o nosso gerador de backup para gerar um backup numa pasta, e aquela pasta mandava replicar para a nuvem. Então, assim, era uma coisa a mais, né? Só que não tem garantia nenhuma, mas é uma possibilidade a mais daquilo que o Rafael estava falando. Eu tenho um backup extra, eu tenho outros lugares para eu capturar aquilo ali. Então, a nossa ferramenta de backup hoje que vocês têm no sistema, eu faço até 4 backups por dia. Posso agendar o horário ali, ele faz até 4 backups de 2 bases de dados separados com um único gerenciador ali. Então, você consegue usar a nossa ferramenta de backup para fazer o backup, ele fica ali em segundo plano fazendo o backup. Eu aconselho, assim, que sempre que você for marcar um horário de backup, sempre seja no horário de menor movimento, porque certamente na hora de gerar um backup ali, ele vai dar uma segurada no banco de dados, vai ficar um pouco mais lento. É importante vocês encontrarem os melhores horários para fazer isso. O sistema vai fazer o backup para vocês, aí vocês colocam uma pasta para nuvem. Então, aí pode ser com Master Remote, aí pode ser com Google Drive. Eu tô falando, isso que eu estou falando seria uma sugestão gratuita. Igual eu vi no chat ali, o Koban Backup, que é gratuito, é simples. Ele vai fazer exatamente isso que a gente está falando. Você vai escolher uma pasta e vai fazer o backup para você. Então, pensem sobre isso, talvez criarem alternativas, principalmente para aqueles clientes que vocês sabem que ele é crítico, né? Uma perda de dados ali acarretaria danos maiores. Beleza? Fala, Adriano. Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. A câmera tá virada aqui, vou deixar desativada. Desculpa a voz aí que tô meio gripado. Então, eu já trabalhei com um sistema que quando a gente entrava nele, logo a primeira tela de boas-vindas era: você deseja realizar um backup ou fazer automanutenção? Quando a gente clicava, ele fazia a automanutenção, que no caso seria, por exemplo, resolver questões de erro de registro, né? Erros de movimentação de produto, e são coisas que a gente atualmente está tendo que fazer manualmente, né? Eu queria perguntar se seria interessante a gente desenvolver algo nesse sentido. Então, é só você me explicar melhor o que é que você está planejando, porque, em teoria, né, o backup do Firebird, que ele faz é exatamente isso aí que você está falando. Eu acho que não seria tão produtivo na hora de entrar no sistema ficar obrigando o cara a fazer o backup. Eu já vi muito software que faz isso. Mas é porque, o que acontece? Eu não sei se você conhece a nossa ferramenta de backup, mas eu posso agendar o horário. Então, eu posso todo dia, às 7 da manhã, ele faz backup sem atrapalhar o usuário. Ele continua trabalhando no sistema e gerando backup. Mas depois, se você quiser me ligar, me mostrar aí a sua sugestão, a gente pode tentar fazer. Essa questão de restauração do banco ali, que seria como corrigir algum erro que tenha, a minha sugestão para cada um de vocês é aquele cliente que tem uma movimentação mais intensa, tudo mais, ali a cada 6 meses, fazer um backup ali e restaurar. Quando você faz isso, o Firebird reconstrói o banco de dados e ajusta ali algum probleminha que possa ter como um índice, alguma coisa assim. Tem ali no nosso próprio backup e restaurar, eu já faço esse comando ali dentro, internamente, para você conseguir fazer isso. Então, minha sugestão, se eu pudesse pedir para cada um de vocês, seria aquela manutenção preventiva. Então, de cada 6 meses, eu sei que é difícil demais a gente pensar nisso, né, como é que a gente faria, mas aqueles clientes de vocês, que vocês sabem, todo mundo sabe quem é o cliente crítico. A gente olha, chega na carteira de cliente, tem 100 clientes, a gente sabe ali que tem 10 ali que é um problema. O resto vai ficar 1000 anos ali, o banco de dados vai ficar com 1 GB, tudo tranquilo. Agora tem aquele cliente lá que todo mês é mais 1 GB de informação, então ele vai ficando, para mim, até 100 GB o banco de dados é pequeno. Pra vocês entenderem a matemática. Até 50 GB ali para baixo é banco de dados pequeno. 50 GB para cima já é um banco de dados que eu preciso ter um carinho um pouco maior. Quando eu for fazer um backup vai demorar um pouquinho mais, e assim vai. E até também começamos a ter problemas aí com o tamanho do HD, eu tenho que ficar mais esperto, porque às vezes o HD é 250, né, SSD ali, o Windows já consome 100, o meu banco de dados já está ali com 50, bate, esquece isso, 300 megas, se você compactar ele fica 10 megas para você mandar, isso é banco de dados não se preocupa com isso não, você vai preocupar com o seu cliente vai com 10 GB, 20 GB, você começa, opa, esse cliente é um pouquinho diferente dos outros, mas não se preocupa com isso não, o tamanho do arquivo para a gente, o que é importante que vocês tenham em mente, quando o banco de dados começa a crescer muito, aí a gente tem que ficar atento ali com o HD, porque se estourar o HD, aí você vai ter um monte de problemas. Você não pode nunca permitir, o meu banco de dados está dando 100 GB aqui. Aí chega lá, o HD está zerado. Aí começa a perder dados, começa a desconectar, e você fica ali desatento. Aí talvez seja a última coisa que a gente para. Já teve casos de me ligarem aqui brigando que o sistema está travando, na hora que eu vou olhar lá, o HD vermelhão lá, praticamente sem espaço nenhum. E eu Firebird jogando um monte de log lá,
falando que não tem espaço suficiente para gravar. Então, a minha única preocupação com o tamanho do arquivo é essa. Imagina você ter um banco de dados de 1 tera. Como é que você vai armazenar isso? É difícil de ter um HD para armazenar. Então, assim, aí já começa a ter que trazer tecnologias diferentes do que o usual. Então, se tiver um banco de dados de 1 tera, você não vai estar trabalhando com um SSD aí de 2 tera. Não é assim que funciona. São informações mais difíceis. Imagina se eu tenho que pensar ali que eu tenho que administrar 1 tera de informação. É uma pegada bem diferente. O tamanho do arquivo, para mim, não deve influenciar muito no ganho de velocidade. Mas, se estiver perdendo performance, a gente tem que reajustar e precisa melhorar. Beleza? Vamos passar para o próximo assunto aqui, que eu sei que esse assunto aí não tem fim. Acho que já deu para dar uma ajudada boa para quem estava meio perdido com backup. Todo mundo, várias possibilidades aí aconteceram. E eu acho que deu até para mim aqui, eu acho que foi legal. Aí esses 2 nomes que apareceram aí, depois vocês me passam, vou entrar em contato com a empresa, tentar trazer um volume para eles, para ver se eles conseguem um preço melhor. Eu queria só tocar no assunto de vocês sobre o Aquipad, né, a ferramenta nossa de loja virtual. Está nos passos finais ali, os aplicativos para o motoboy. E a gente começou pensando em fazer uma ferramenta bem simples e agora ela virou uma ferramenta complexíssima e completa. Então, a gente vai ter uma ferramenta aí em breve, a gente vai apresentar para vocês. Eu acredito que até o final dessa semana a gente faz uma live com o pessoal que está vendendo o Aquipad. Ela é uma ferramenta que vai fazer a gestão das entregas. Então, você vai conseguir cadastrar o motoboy vai ter um aplicativo no celular dele, que ele vai aceitar o pedido. Então, vai ser muito parecido com o que o iFood tem ali, só que vai ser tudo controlado pelo lojista, ou por vocês, né? Se o revendedor quiser cadastrar um grupo de motoboys e revender isso como um serviço, ele vai conseguir ele ter de dentro do aplicativo, chamar o motoboy aceitar, buscar o produto, sem ter um vínculo entre o motoboy e a empresa. Vai ser uma ferramenta bem interessante aí, quem gosta de trabalhar no ramo de food, e não só, a gente também está implementando dentro da ferramenta, até mesmo que não for food, se a pessoa tiver a loja e quiser ter os motoboys ali, vai ter o pedido que a gente faz dentro do sistema, você vai conseguir também chamar o motoboy para entregar, então vai ficar bem legal, uma ferramenta bem completa, então eu acho que vai abrir um outro ramo de negócio para quem curte aí novas possibilidades, né? E por último, nós vamos estabelecer aqui a nossa data do nosso encontro, nosso primeiro encontro, que eu acredito que o Luan praticamente já ligou para todo mundo, para a gente marcar. Então, no dia 28 de fevereiro, o pessoal já começa a se ajeitar aí, e se esforcem ao máximo para conseguir vir. A gente precisa de organizar até lá, né? O nosso objetivo com esse encontro vai ser passar para vocês técnicas de vendas, mostrar o que nosso sistema tem para agregar valor na venda em cada um dos módulos. A gente provavelmente não, né? A gente vai ainda levantar com vocês quais assuntos, quais ramos de negócio vocês gostariam que a gente tocasse lá no dia. Esse assunto já veio várias vezes aqui nas nossas lives, que é facilitar vendas ali no negócio. Então, a gente vai levar alguns parceiros lá para a gente mostrar as parcerias que a gente tem. E também não vai ser uma Autocom, mas vai ser a nossa UPCom ali, que a gente brinca, eu e o Diego brincamos com isso desde o dia que a gente montou. A gente fez a primeira reunião para montar a empresa, que um dia a gente ia ter o nosso encontro das revendas. E agora isso vai se tornar uma realidade, já está lá definida a data e o local. Vai ser quem quiser olhar lá no Hilton Inn, que vai ser nesse hotel. A gente está tentando ali várias situações ainda, o Luan está conversando com vocês, a gente vai mudar alguma coisa até lá, mas o objetivo desse encontro nosso vai ser exatamente munir vocês, dar munições para cada um de vocês, para cada módulo do nosso sistema, o que eu consigo vender, o que eu consigo trazer agregando valor, como é que eu vou mostrar para o meu cliente, do meu possível cliente ali, para os clientes que eu tenho, o potencial do nosso software. Então, a gente vai tentar trazer para vocês ali, em cada parte do nosso sistema, o que eu atendo, como é que eu faço, o que eu tenho de ferramenta interessante, no nosso loja virtual, no aplicativo, na ordem de serviço, ordem de produção. E aí, a gente vai fazer um dia inteirinho, vamos iniciar ali 8 da manhã e acabar 8 da noite, 9 da noite. Então, vai ser um dia inteiro intenso de trabalho, para que a gente achou melhor fazer tudo num dia só, e a gente ficar o dia inteiro junto, trocando ideia, criando networking e tudo mais, do que ficar 2 dias e aí aumenta o custo para todo mundo, tem que ficar mais tempo. E aí, dessa forma, foi a forma que a gente encontrou de encontrar com vocês pessoalmente, principalmente o pessoal que é mais de longe, a gente sabe que é mais difícil. Para a gente aqui vai ser um desafio muito grande, porque a gente está a 300 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Para mim, um pouco mais fácil, eu tenho uma parte da minha família está lá. Do lado de casa. Então, ficou bom demais com o Rafael, mas só vai de bicicleta lá pro hotel. É um lugar muito legal. Lá em BH, já quero que vocês já vão abrindo na sua mente, BH é uma capital totalmente diferente do que a gente está acostumado pelo Brasil, uma capital tranquila. A gente vai definir ainda. Bom demais. É bom demais. O lugar ali é bem legal.
para quem quiser ir, vai ter um monte. É uma cidade que parece do interior, mas é uma capital. Então lá tem de tudo, mas ao mesmo tempo não tem de nada. Então vocês vão gostar de conhecer. Tem um aeroporto muito bom lá para quem está... Mercado Central. Mercado Central. Quem quiser ir para passear, tem muito ponto turístico legal em Belo Horizonte para quem quiser levar a mulher para passar mais dias. Vai se surpreender positivamente. Teoricamente não vai ser assaltado lá, né, Rafael? Mas também não pode não dar, vai. mas também Mas não pode dar demole. mole. Não dá Não pode dar mole. mole, não pode dar mole, mas é uma capital diferente, né? É diferente de estar em São Paulo, é diferente de estar no Rio de Janeiro. É uma cidade muito legal de se conhecer, muito verde. Então, o local lá é bem legal, um hotel, um dos melhores hotéis da cidade que vai estar lá. Então, assim, não sei se a gente vai conseguir um preço que todo mundo consiga ficar nesse hotel. A gente está em busca aí dos patrocinadores também para diminuir o custo o máximo possível. Então, tem muita coisa para acontecer até lá. Mas eu peço o seguinte, que cada um de vocês já comece a se movimentar para se organizar, para não criar compromissos nessa data. É um final de semana, é um sábado. Então, a minha ideia é que todo mundo consiga chegar ali na sexta-feira, na parte da tarde ou de noite. No sábado, a gente fica o dia inteiro por conta do evento. E no domingo de manhã, acorda cada um, pode voltar para sua casa. Ou seja, sem atrapalhar muito a rotina de vocês, a gente consiga vir, se conhecer, trocar informação, aprender um com o outro. E no final do domingo, cada um volta para sua casa, cheio de empolgação, cheio de coisa nova para colocar em prática. Beleza? O que eu tinha para falar para vocês hoje, Bom pessoal, demais era da isso. conta. Fala, Dru, o que você levantou a mão aí? Conhecer aí o Rafael, Miqueias. Aí, ó. Tem que levar o pessoal posta também. Não, com certeza, vai ter todo mundo, vai estar lá. Aqui, ó, Cada um vai estar. levar quem gosta de jogar futebol, a Arena MRV, ver o galão. Quem sabe, vão torcer para ali no dia, na sexta-feira anterior, tem um jogo lá para o pessoal E alguma ver, coisa, então, mas aqui, aquilo que o Lucas falou, galera, BH é bom demais, viu? Então, e quem quiser vir com tempo mesmo, vem no domingo, tem ali a Lagoa da Pampulha, tem todos esses pontos turísticos lá, o Mineirão, o Mineirinho, com vários museus e situações lá, que é bem legal, bem legal. Eu sou vizinho disso tudo e frequentemente estou nesses locais, é muito bom, tá? É uma capital, igual o Lucas falou, é uma capital com cheirinho de interior. E outra coisa, a comida mineira é boa demais, então vão ao Mercado Central que vocês vão se surpreender. isso aí. Fala, Mike. BH eu já conheço aí, realmente é isso mesmo, é top. Ô, Lucas, o CITES você pretende trazer ele para o Acped, para transações online? Então, não é bem assim, entendeu? Ali, o CPF é TEF, né? Ele não é adquirente. Para uma loja online, deveria ser um adquirente, né? Hoje a gente tem integração ali com o Mercado Pago e com o Pix. Certamente, no futuro, a gente terá outras integrações. A gente está buscando as mais fáceis, porque não é tão simples quanto parece. A gente tentou fazer com a Stone, por exemplo, não dá certo. A Stone tem um processo horrível ali dentro, com um custo altíssimo, não dá para fazer com vocês. Ela só daria para fazer se eu fosse ter uma loja virtual, porque eu tenho um custo por operação. Vou dar um exemplo para vocês. A Stone me cobra, para cada transação que faz, 50 centavos da integradora. Então, vamos supor que, vou dar um exemplo para vocês, hoje o nosso Acped está girando por mês ali 4, 5 milhões. E vamos supor que tem ali 10 mil transações de cartão de crédito. Eu pagaria 10 mil vezes 50 centavos. Eu pagaria, entendeu? Ia vir para mim essa conta. Imagina o trabalho que eu ia ter para distribuir para cada um de vocês o valor que foi. Então, a Stone praticamente inviabilizou o negócio. Então, aí o Mercado Pago foi o que a gente achou mais simples de ser feito. Qualquer pessoa chegar, pessoa física, pessoa jurídica, vai lá, abre a conta e na mesma hora já está funcionando. Todas as taxas de venda online são muito mais altas do que a venda presencial. É pelo próprio risco inerente da operação. A gente sabe que a venda online ela é muito mais cara. Qualquer um, se você for buscar qualquer um aí que vai ser, a gente está acostumado com 2% do crédito, lá vai ser 5%. Independente de quem seja, tá? Pode ser qualquer uma, que o custo sempre é mais alto. Mas certamente a gente vai fazer outras integrações. A gente está, o nosso próximo passo aqui com a Acped agora é terminar essa questão das entregas e depois fazer ali o marketplace. Aí eu imagino que mais uns 2 meses aí a gente vai ter isso tudo rodando e aí a gente vai voltar a pensar em outras integrações, pensar em outras melhorias para a ferramenta ali. É porque, de modo geral. Na loja web aqui que a gente usa da ANC, lá a gente configura CITES. Então, vamos por assim, o cliente não precisa trocar de banco nem nada. Ele pode usar as próprias taxas do banco que ele mesmo trabalha, entendeu? Sim. A gente pode ver, tem que olhar. O meu conhecimento ainda não é tão profundo para te falar que eu vou conseguir configurar o CPF online. Eu acredito que isso que você está falando aí não seja tão verdade assim, igual você imagina que é, porque com certeza não vai ser a mesma taxa da sua adquirente que vai correr no online.
Com certeza não. Nenhuma operadora, nenhuma adquirente faz o mesmo valor da máquina de cartão na venda online. Só para você entender assim, o porquê que não. Por exemplo, se você passar um cartão de crédito numa maquininha física, é dificílimo você conseguir ir lá e falar que não reconhece a operação. Tem que ter boletim de ocorrência, tem que enviar e tudo mais. Quando é online, não. Online, o risco fica muito para adquirente. Então, por isso que você pode reparar que nenhum pagamento online, ele tem o D+1. É tudo no mínimo D+15, D+7. D+7 é a exceção da exceção. A maioria é D+15 no mínimo. Com antecipação. Por quê? Porque é muito tempo para dar tempo de ter os problemas que só a internet traz para a gente. Então, pode ter que seja integração com o CTF, eu acredito sim que deva ter alguma coisa ali de link online, mas muito provavelmente não concorre às mesmas taxas das adquirentes que ele já está acostumado a usar o TF lá localmente, tá? Certamente não... Sim, não vou falar com 100% de certeza, porque no meu conhecimento não está tão profundo assim. Mas se está acontecendo isso aí, você pode ter certeza que tem alguma coisa que está sendo feita de uma forma que a adquirente não está tomando conhecimento. Entendi. Mas lógico, vamos aprofundar no assunto. Segunda-feira agora, eu vou conversar de novo com o pessoal lá da Fiserv, todo dia eles me ligam, então eu vou tocar nesse assunto, perguntar como é que é. Eu tenho certeza que para usar o CTF ali na loja online, eles vão exigir ali, eu imagino que eles vão exigir uma parceria com a BIM. Mesmo usando outra, eu não acredito que vai ser a mesma taxa, que tem uma Cielo aqui, o débito 0,79. Eu acho bem difícil que você vai conseguir operacionalizar isso na loja virtual. Entende? Senão, é um risco muito grande para administradores de cartão ali, para ele trabalhar com... É o que eu ouço o dia inteiro aqui, né? Sempre que eu vou conversar sobre loja virtual, você pode ver que no próprio Mercado Pago, aí você comprar uma maquininha de cartão de crédito que entrega 2%, quando você usa a integração dele é 4,5%, 5%, o risco é bem mais alto. Mas show, segunda-feira eu troco uma ideia lá, depois a gente conversa melhor. Então, tá já. Beleza? Fala, Valteci. Porque eu trabalho com loja virtual também, as adquirentes cobram mais caro quando é virtual por causa do chargeback, né? Que é enorme a quantidade, né? Então não vale a pena. Mas eu ia sugerir para vocês também aí o Asas, né? O Asas tem uma taxa legal e já inclui o chargeback, né? Então, assim, já está assegurado no pacote. Algumas adquirentes até permitem situações online, mas o cliente é responsável pelo chargeback. Então é prejuízo na certa, não adianta. Vendeu online ou por link de pagamento é morto pela chargeback. Se não tiver seguro, é besteira. Mas o Asas tem uma taxa muito interessante, né? Depois você dá uma olhada aí, é bem burocratizado o cadastro para liberar a conta e tudo também. Faz pessoa física também? Para pessoa física também. E vamos estudar, sim. Aí, certamente, depois, passando essa fase agora do marketplace, a gente tem a ideia aí de começar a estudar outras integrações, né? Ou com outras, igual tem o iFood, tem outros também, e também com outras adquirentes. A gente vai abrir o leque para vocês, a gente sabe que é complicada essa situação. Show. Fala, Fred. Não, só completando, Lucas, a questão aí, por exemplo, a experiência que a gente teve aqui com os clientes, até de outro sistema que colocou o recebimento online, o cartão de crédito a gente até tira, cara, porque é bem isso que ele falou aí. Teve um cliente que eu tive que ressarcir ele lá de tanta fraude que teve. Os caras, tudo do mesmo endereço, pedia, ele entregava o almoço lá para os caras, depois eles avisavam que não tinha sido eles, daí entra em venda em disputa lá, e aí você sempre perde, né? Então, hoje só Pix, porque o cartão de crédito é frio mesmo colocar na venda online, principalmente para restaurante. E o Pix segue o mesmo caminho, tá, Fred? O Pix, eu não sei se vocês já repararam, aí no aplicativo de vocês tem lá, assim, esqueci o nome, você quer lá de emergência, alguma coisa você faz um Pix, e aí tem lá uma opção que depois você contesta lá, né? Aquele Pix lá falando que não foi você que fez, vamos pensar assim, que foi um golpe, né? É claro que você tem que apresentar alguma coisa ali, mas só que eu tenho como vamos supor que alguém de vocês fez uma transferência aí, e aí desistiu dela. Você consegue fazer pela ferramenta ali, e aí bloqueia o dinheiro na conta. Claro que você vai ter que correr atrás para comprovar ali que não houve a transação, e do mesmo jeito, do outro lado da linha, quem vai estar sofrendo ali a contestação também vai conseguir contestar ali também, falar, não, entreguei sim, olha aqui, a nota fiscal, tudo mais. Eu penso da seguinte forma, com os meios de pagamento, tanto de cartão de crédito e tanto de Pix aí, é muito importante vocês orientarem o cliente de vocês a emitir o documento fiscal, no nome da pessoa, no CPF da pessoa, porque ele se protege apresentando esse documento. Emitir o documento fiscal no CPF da pessoa, que é o mesmo dono do cartão, aí eu acredito que vocês vão estar ali aumentando as possibilidades de diminuir o chargeback ali, que é o... Até porque sem cupom fiscal você nem consegue contestar. Exatamente. A primeira coisa que eles pedem é o cupom fiscal, né? Nem tem isso, esquece.
Então, sim, eu também considero, para entregas dentro do município, a melhor alternativa é mandar a maquininha de cartão de crédito para o motoboy entregar. Mas a gente tem integração e a gente sabe do problema que é, mas aí vai cada empresário vai saber o risco que ele vai estar correndo ali, e pode ser considerado como um investimento, né? Vamos pensar assim. Achou. Fala, Léo. Bom dia, Lucas, bom dia, pessoal. Eu não sei se o pessoal está ciente aí, mas vieram me procurar e muitos clientes também veio procurar, referente ao 99 Food. Está vindo muito forte aqui. Eles estão dando 1 ano a 2 anos de taxa zero para você usar a entrega deles. Lógico que o cliente final tem que fazer um contrato, e não sei se seria interessante ter essa vinculação de poder chamar o motoboy deles lá no Equipad. Então, igual eu estava explicando um pouquinho antes, não sei se você estava presente já, agora, quando acabar agora esses 2 módulos que a gente está desenvolvendo aqui para o Equipad, vai entrar em pauta novamente novas integrações. E aí a gente vai discutir com a coletividade, né, quais são as melhores opções para a gente começar a pensar e atender a maior quantidade de locais. Né? Então, se o 99 Food estiver crescendo mesmo, indo para todas as cidades, pegando o nível nacional, certamente a gente vai querer também, num futuro não muito distante, ter integração com eles. A nossa ideia, né, é que a nossa ferramenta mesmo seja uma ferramenta que consiga trazer esse público. A minha ideia com o Marketplace é você ir, por exemplo, nessa zona mais nobre de São Paulo, ter todos os clientes com o mesmo e começar a fazer divulgação do seu Marketplace, lá do Tax Delivery. Então, todo mundo vai entrar naquilo ali e você vai vender o cliente para o seu cliente, você vai vender cliente. Então, a ideia do Marketplace é essa, né? Eu sei que é mais difícil na capital aí, que é muito grande, né? Não, mas eu não estou falando tanto do Marketplace, eu estou falando mais para você ter uma opção de entrega. Entendeu? A gente vai ter que descobrir se a gente pode dar uma estudada assim. Claro que a gente vai olhar com carinho para ver como é que é essa situação que você está me passando, mas eu não sei se vai permitir, por exemplo, chamar o 99 grátis lá, só como entrega, sem ter a loja, né? Sem ter a loja integrada pela ferramenta. Mas isso aí a gente pode ver depois com carinho, quem sabe é mais fácil do que a gente imagina. O que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo ali é exatamente isso. O que a gente está desenvolvendo ali é um aplicativo parecido com esse que você está falando, que você vai conseguir controlar as entregas de qualquer cliente seu. Você mesmo, se você quiser chegar de São Paulo aí, cadastrar aí 200 motoboys para fazer as entregas e você vender para o seu cliente esse serviço, você vai conseguir, se tudo correr bem. Tá bom. Chique? Pessoal, acho que tá bom, né? Falamos sobre tudo, um pouquinho. Hoje foi bom. Gostei da conversa de hoje. Então, vou encerrar aqui a gravação, agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que é o sábado, sempre é mais difícil, né? Mas espero que a gente tenha apresentado boas ferramentas para vocês. Eu vou subir para o painel agora mesmo a versão 3.5 e esse PDF aqui com as melhorias. E espero que todo mundo aproveite bastante aí, tem muita coisa nova. E tamo junto, pessoal. Um abraço e bom final de semana. E vamos organizar para o dia 28 de fevereiro. Já começa aí, bota na agenda. Quem puder ir de carro, monta no carro. O pessoal que está mais próximo do outro. De repente, o Paulo, lá de São Paulo, quando vir, já dá uma carona para um para outro, diminui a despesa para todo mundo. O outro que está vindo mais lá de João Pessoa, lá com o Drew lá, se for vir de carro, chama outro para dividir a despesa. Vamos todo mundo chegar aqui da forma mais barata, da forma mais ágil. Se a gente não conseguir fazer a hospedagem para todo mundo no mesmo lugar, vamos começar a conversar no grupo ali, sei lá, pega uns Airbnb, BH é bem barato, sim, fora, é bem diferente de São Paulo, e você vai conseguir ali aluguéis aí de uma casa inteira, de um apartamento inteiro aí por R$300 por dia, e aí com 3 quartos dá para dividir para mais pessoas, para ficar um custo bem mais baixo. Então vamos começar a trabalhar ali no grupo ali, essa parceria entre vocês aí, para a gente conseguir diminuir e facilitar a vida de cada um quando for vir para cá, para todo mundo ficar bem acomodado e confortável. Beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Se Deus quiser.